Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E hoje nós estamos aqui no nosso Papo Negócio, aquelas histórias, aquele diferencial que os empresários têm e compartilham conosco aqui. E hoje nós estaremos recebendo aqui um convidado muito especial, um convidado que é fruto daquela nossa enquete que foi desenvolvida e que você quer ouvir a história como de tantos outros que já estão sendo programados. Para nós aqui hoje é um prazer receber uma pessoa que contribuiu muito com Itaúna no segmento de construção civil, oferecendo a gente sempre aquele atendimento maravilhoso e aquela condição especial. Senhoras e senhores, iremos receber aqui hoje ele, Marcinho do Mãos à Obra. Seja bem-vindo, Marcinho. Obrigado, boa tarde. Que bacana, Marcinho, é um prazer recebê-lo aqui. Quem não conhece o Marcinho e Marcinho do Mãos à Obra, é até difícil, né? Já é uma das bandeiras aqui de Itaúna. Marcinho, como é que surge isso? Mãos à Obra, né? Esse empreendimento que começou pequeno e que hoje é um dos maiores aí da região. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, obrigado aí pelo convite, né? Pela oportunidade. É sempre um prazer aí estar com vocês aí de reportagem da região e para a gente alinhar mais os pontos, né, as curiosidades, né? E eu digo que a minha vinda aqui para Itaúna, eu me considero um filho de Itaúna, eu sou natural de Carmo Cajuru, eu e minha esposa, Adriana, né? E a história da Mãos à Obra surgiu em 1991, com meu tio Antônio, lá de Carmo Cajuru, o Milton e o Carlos, meus primos, né, que já tem o material de construção Nogueira lá, né? E eu trabalhava no ramo de móveis, trabalhei 14 anos e 10 meses no ramo de móveis, 8 anos na mobiliadora Líder e o restante foi por minha conta. E minha esposa já trabalhava na loja de lá, de Carmo Cajuru. E me convidaram para que viesse abrir uma loja aqui, né, em sociedade. E prontamente eu aceitei, que eu já estava um pouco cansado, saturado do ramo moveleiro. Então, viemos para cá, compramos os lotes lá no bairro Aeroporto, abrimos a empresa, Mãos à Obra Construções, né? E damos início, né, na obra, na construção, para depois abrir o comércio, né? Isso em 1991. Você tinha quantos anos aproximadamente? Olha, eu estou completando 60 anos e parece, se eu não me engano, eu vim para cá com 26 anos e meio. Um jovem, já era um jovem empreendedor. É. Excelente. Ô Marcinho, e quais as dificuldades que você teve logo na abertura e quais as facilidades que você teve logo na abertura da Mãos à Obra Construções? Olha, em primeiro lugar, a gente achou um local bacana, que é perto da pracinha, da antiga Ritz, né, no bairro. E não é o que é hoje. Né? Era bem deserto. Não existia calçamento. Onde está a loja hoje não tinha energia elétrica. Na época não existia celular, não tinha orelhão, sabe? Era complicado. Mas assim, aos trancos e barrancos, né? A gente conseguiu levantar a obra e inaugurar, né? Foi, se eu não me engano, foi em outubro de 1992, nós inauguramos a loja de venda, né? Revenda, material de construção. E veio eu, a minha esposa, o meu filho Pedro estava com 2 meses e Deus. Que bacana, que coragem, que empreendedorismo. Eu sou daquela região ali, né? Isso. Eu sou do bairro Morada Nova e fui criado lá. Correto. E o Mãos à Obra se tornou uma referência. Até que ponto o surgimento ali dos bairros Cidade Nova, Morada Nova, a expansão ali do residencial São Geraldo contribuiu para esse crescimento e solidificação da empresa Mãos à Obra? Sem dúvida, colaborou muito, né? Porque, geograficamente falando, Itaúna, se você for para o lado de Belo Horizonte, você encosta no terreno ali mais acidentado. Se você for para o lado de Pará de Minas, já tem a universidade, que era uma área que antes não tinha tanto desenvolvimento. Você for para o lado de Itatiaia-Sul, tem muito chacreamento e tal, tem a barragem e tal. O que aconteceu? Favoreceu para a gente porque a cidade cresceu mais para o nosso lado. Certo? Então, quer dizer, foi a abertura de mais bairros e tudo. Nós temos hoje 7 bairros com loteamento de casa popular. Quando nós inauguramos a loja, se eu não me engano, tinha 1 ano que a Cidade Nova 1 tinha sido inaugurada. Então tem Cidade Nova 1, 2 e 3, tudo casa popular. Temos 3 Marias, 1 e 2, Murilo Gonçalves,
temos mais um outro Recanto bairro. das Peixotas, Recanto das ali naquele Peixotas, tal, que já cantinho. não é casa popular. É. Então, nos favoreceu muito, sabe? E com o passar dos anos, nós fomos investindo, comprando os terrenos em frente, ao lado, né, justamente para, pensando no futuro próximo, a gente expandir os nossos negócios. Ô Marcinho, a gente fala muito de cultura e quem é seu cliente lá sabe o quanto o atendimento para vocês lá é uma coisa importante. É difícil encontrar alguém que talvez tenha sido mal atendido, a maioria das pessoas adora. E você sempre ali à frente do negócio. Você sempre ali com a sua família à frente do negócio, você tem colaboradores antigos que estão lá há muito tempo. Qual é o segredo? Olha, em primeiro lugar, tudo o que a gente for fazer na vida, a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Senão a vida da gente se torna sem sentido, né? Isso é professar o batismo da gente. Em segundo lugar, você tem que ter foco, né? Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu ideal ali? E qual o tempo que você vai conseguir para atingi-lo? O que eu tenho que fazer? Qual que é o passo a passo? E assim a coisa foi acontecendo, né? A compra dos lotes laterais, em frente, justamente pensando na expansão da empresa ao longo dos anos, que foi o que aconteceu. E trabalhar com seriedade, transparência, certo? Com respeito aos concorrentes, principalmente aos clientes, né? Trabalhando dentro da legalidade, que hoje, infelizmente, nós enfrentamos muita concorrência desleal, não só aqui em Itaúna, né? Mas em outras cidades também. Então, a gente trabalhando certo, as coisas acontecem no tempo certo, né? Eu vejo dessa forma. A minha esposa é meu braço direito, meu suporte. Hoje o Pedro Henrique é o mais velho, que é formado em administração, já está lá na administração da empresa. O Matheus, formado em engenharia civil, já está lá também dentro do escritório, também ajudando nós nas vendas. E eu fico ali no meio de campo, ali atendendo, olhando, abrindo loja, fazendo uma parte das compras, cuidando da logística e correndo o olho um pouquinho em cada setor da empresa, né, e tratando o cliente com diferencial, certo? O que é a Mãos à Obra? É uma empresa de revenda de materiais de construção. Porém, em cima disso, nós temos uma empresa também que presta um certo tipo de serviço, que temos os caminhões próprios, 6 caminhões próprios, fazer a nossa logística, né? Então, não é só uma revenda de material de construção. Aí eu tenho o domínio de mandar o caminhão em qualquer local, qualquer hora, com um tiquinho de coisa, ou menos coisa, ou mais coisa, para me poder otimizar mais a logística, né? Você entendeu que era necessário você controlar todos os processos que geram impacto no cliente. Correto. Porque senão uma entrega mal feita atrapalharia todo um trabalho que vocês tinham feito. Com certeza. Não existe empresa nenhuma perfeita. Sempre a gente tem algum problema. Porém, à medida que os problemas for aparecendo, solucionando e prestar atenção para não permanecer mais no erro, né? É outra coisa. O que a gente pode fazer que o concorrente às vezes não faz? É um produto diferenciado. Todo ano nós vamos às feiras lá em São Paulo. Hoje a loja Mãos à Obra Construção, ela faz parte de uma rede de compras que chama Grupo Rede 10. A Mãos à Obra é uma das fundadoras do Grupo Rede 10. Éramos 6 lojistas, fundamos a Rede 10 há 14 anos. Nosso escritório central é em Divinópolis, ao lado do Depósito Ideal, que é a loja de Divinópolis, que é da cidade de Divinópolis, é o Depósito Ideal. Então é uma loja por cidade, de no mínimo 30 em 30 quilômetros. Nós estamos 17 hoje, vamos chegar nos 20 e vamos fechar a rede para que continue só nos 20. Cada ano que passa, ela caminha melhor. Temos um gestor de primeira qualidade, que é o Anderson, o nosso advogado também. Temos 2 secretárias. E todos os meses nós temos uma reunião. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião do mês de julho, certo? Lá ao lado do Depósito Ideal, Rua Mato Grosso 600. E tratar dos assuntos, fazer compras em conjunto. Então vocês criaram um núcleo. Fazer compras em conjunto. E o que você tem uma loja, eu tenho uma loja, o outro tem uma loja. Qual que é a sua dificuldade, a sua necessidade, qual que é a minha, qual que é a outra. Então a troca de informação é muito boa, é uma ajuda mútua. Que bacana. Tá? Então a gente faz é uma associação, vamos dizer assim, para comprar redes de farmácia, redes de supermercado. E tem dado muito certo. Todo ano nós vamos em São Paulo, na Revestir, na Feicom, todo ano nós vamos nas indústrias de porcelanato para ver os lançamentos antes da Revestir. Então, a gente caminha na frente com muita coisa. Esse é um dos diferenciais, né? Além da troca de informação na Rede 10. A Rede 10 é um suporte maravilhoso, não só para a Mãos à Obra Construção, mas para os outros lojistas também que compõem o Grupo Rede 10. Hoje, Márcio, fica à vontade, tá? Para reservar os detalhes, mas hoje a sua empresa hoje conta com quantos colaboradores aproximadamente? Nós temos 2 empresas. A Mãos à Obra Construções e a Mãos à Obra Luminária em frente. Sim. Há 18 anos atrás eu desmembrei
a parte de elétrica e iluminação da Mãos Obra Construção, abri uma outra empresa, Mãos Obra Luminar, e coloquei em frente, né? Com a gestão do nosso gerente, o Renato, que é um rapaz que cresceu lá dentro da loja, é um filho da gente lá. Sim. E para ficar mais fácil, é só atravessar a rua e gerir com mais facilidade a empresa lá, que as coisas estavam um pouco tumultuadas por questão de espaço. Então, a facilidade de um gerente tomar conta da parte elétrica, separada de iluminação, é mais fácil, não me sobrecarregou mais, certo? Deu para a gente otimizar mais os processos, tanto da loja de lá como da loja de cá. Uhum. Entendi. Ô Márcio, e a Mãos à Obra também constrói? Vocês também têm uma construtora? Teve um período que a gente começou a fazer umas obras, porém, me estava tomando muito tempo e eu parei imediatamente. Hoje, eu tenho uma construtora com um amigo meu, mas é totalmente É outra separado. coisa, é um outro negócio seu que você toca em paralelo. Exatamente. Entendi. Inclusive, está até parado no momento, tem 2 anos que não estamos construindo, porque o meu sócio está um pouco doente. Entendi. Mas vamos ver se a gente retoma aí. Isso. Ô Márcio, faz uma leitura pra gente. A construção civil, a gente sabe que é o grande termômetro do Brasil, né? Então, uma das coisas que alavanca a economia é o agro, a construção civil e assim por diante. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a construção civil na pandemia e agora, recentemente, nesse período. Faz um paralelo pra gente, porque tem uma lenda de que na época da pandemia a construção civil deu um boom e que depois segurou um pouquinho. Mas vamos ouvir do especialista aqui, como é que é? Deu um boom, não deu um boom, tá bacana, não tá bacana? Conta pra gente aí. Bom, vamos em partes. Antes da pandemia, a gente tinha um gráfico oscilando pouco, correto? Entrou a pandemia, os primeiros 6 meses da pandemia foi aquele caos, né? Tanto psicológico, emocional, em todos os sentidos. Depois a coisa sentou. Com alguns tipos de comércio parado, que seria o turismo, festas, né, etc. O que aconteceu? O ser humano ficou mais dentro de casa e tal. Vou reformar, vou fazer uma... Certo? Daí, realmente houve um crescimento absurdo. Depois de 6 meses, Tinha até 8 dificuldade para entregar material, né? Faltou muita mercadoria para a gente vender, perder muita venda. Não só nós, mas acho que foi no país todo. Para nós, graças a Deus, para nós foi bom. Depois de 8 meses aí que entrou a pandemia, aí a gente ganhou muito com isso, assim. Enquanto Só que houve uma inflação, correto? Sim. Aí parece que, se eu não me engano, 2 anos aí de pandemia, né? E quando começou a voltar as coisas ao normal e tal, houve uma dificuldade da retomada de produção, né? Organizar estoque de novo, tanto a fábrica como a revenda, né? Os fabricantes quanto a revenda. Aí os preços que aconteceu começaram a voltar ao normal, que era antes da pandemia. A verdade foi essa. Então hoje, alguns segmentos dentro do ramo material de construção teve baixa e alguns alta. Mas é um realinhamento de preço, esse é o meu entendimento. Mas que houve uma procura enorme, principalmente no último ano da pandemia, foi para nós, graças a Deus, foi muito bom. Agora, está tendo um realinhamento de preço até hoje, o mercado está acabando de assentar os preços e, infelizmente, né, depois que passou a pandemia, que entrou esse novo governo, e nós estamos vendo essa realidade absurda que está acontecendo no nosso país, né? Que, infelizmente, para mim, no meu ver, é uma vergonha. E como é que tá agora, Márcio? Você acabou de fazer aí uma crítica, né, ao momento econômico do país e como empresário você tem todo o direito de fazê-lo. A pergunta o dinheiro deu uma sumida, porque o varejo tem questionado aqui no Papo Negócio, a gente tem recebido também industriários, empresas da área da construção e transformação, e principalmente industriários e o pessoal que trabalha com varejo, prestador de serviço. Todo mundo reclamando. O dinheiro sumiu mesmo? Olha... Ele está escasso? Está. Existe muito dinheiro no mercado brasileiro? Existe. Só que ele está sem girar. Uhum. E o dinheiro, sem girar, ele não dá fartura. Ele não faz ele não multiplica. Não faz acontecer. Uhum. Porque veja bem, tudo é uma cadeia. O governo municipal, estadual, federal, ele precisa do nosso giro, do nosso negócio, para que gere imposto para que ele sobreviva, correto? Sim, sem dúvida. E o que a gente vê no momento é alguma inflação. A gente vê no momento um salário mínimo que sobe em janeiro,
que não é condizente com a realidade do que sobe as coisas. A meu ver, o cidadão brasileiro, a cada dia que passa, ele está mais apertado, está mais endividado. Sem dúvida, tem números do SPC, né? O nosso parceiro aqui, o SPC, ele traz esses números. Que hoje 70% da população brasileira é endividada a longo prazo, eu acredito, né? Não sei os números corretos. Porém, é uma preocupação muito grande, porque nós moramos num país rico por natureza, tem tudo para dar certo. Sim. Tem tudo para dar certo. Recurso hídrico, né? Eu como revendedor, como comerciante, principalmente com os nossos colegas que são os produtores, né, do agronegócio, que são os donos de indústria, que são os fabricantes e tal, a gente fica assim, numa ansiedade muito grande, que a gente sabe que a coisa funciona, tem como dar certo, e ficamos nessa briga entre 35 e 36 partidos aí no Brasil, com um consumismo absurdo, né, fora da realidade, e os números não dão certo, não dá para entender. Existe uma solução, tem uma solução, está clara, e não dá para entender. E isso nos consome com ansiedade. E nos deixa muito angustiados. Nós, que trabalhamos por conta própria hoje no Brasil, que somos empregadores, a gente vive angustiado, deprimido, sabe? Porque vivendo num cenário desse. Mas exatamente. Tudo passa, nada fica ruim para sempre, e Deus é a nosso favor. Exatamente. Você é um guerreiro e, assim como os outros guerreiros que nós temos aqui, a gente vai passar por cima. Uma curiosidade, Márcio, muita gente já comprou, e eu não sei se compra ainda, na notinha lá no Mãos à Obra. Mãos à Obra, durante muitos anos, não sei como é que tá agora, na contramão de todo mundo querendo avalista, querendo isso, querendo aquilo, e você tem uma mágica ali que você conseguiu vender para essa Itaúna inteira e não quebrou, muito pelo contrário, cresceu. Qual é o segredo para administrar a inadimplência confiando nas pessoas, Márcio? Ao longo dos anos as coisas foram acontecendo, né? E a gente viu que esse não era o caminho. E de uns 7, 8 anos para cá, a coisa mudou. Porque hoje você chega lá na nossa loja, compra lá 1 quilo de prego, um saco de cimento, você vai passar o Pix, né? Então, automaticamente, o dinheiro, papel moeda também está sumindo, é mais o dinheiro eletrônico. A gente hoje trabalha muito no Pix, no cartão, crédito, débito, temos financiamentos lá de 2, 3 meses, até 24 meses. Você tem um financiamento quase que próprio lá, né? Você tem um próprio. Dentro da nossa loja, em parceria com 2 bancos aqui da cidade, sabe? Com financeiros dos bancos, que é tudo feito dentro da nossa loja, aprovado e tal. E hoje a gente trabalha mais no boleto, certo? No cheque, mas mais hoje, 70%, 60% da venda hoje é cartão, né? Cartão, Pix e tal. Então a coisa hoje caminha mais tranquilo do que na época da notinha. Hoje, notinha na nossa loja é quase nada. Quase nada, pois é, mas durante muito tempo foi um diferencial seu, né? Você pensou isso ou você foi obrigado a fazer isso? Ao longo dos anos mesmo, o mundo, né, vai mudando, né? Isso aí, naturalmente, as coisas vão mudando, vai acontecendo e a gente vai acompanhando. Marcinho, eu adoro essa pergunta porque eu sou curioso por ela. Quando é que você falou assim, cara, deu certo? Você montou, você me diz, veio você, sua esposa, seu filho e Deus, né? Tava muito bem acompanhado, mas era pouca gente, né? Quando é que você deitou na sua cama, olhou pra cima e falou assim, esse negócio vai dar pra viver disso aqui? Você lembra quando foi? De poucos anos pra cá. Olha só! Foi muitos anos de agonia. De poucos anos pra cá. Noites sem dormir, tá? A gente tem uma responsabilidade, né? Que isso é berço, né? A gente é dom de Deus, então a gente é muito responsável com os compromissos da gente. E isso tira a paz da gente, tira o sono da gente, né? Preocupação. Preocupação é sinônimo de responsabilidade. E por melhor que a gente tenta gerir o negócio da gente, tem os percalços, tem os imprevistos, tem as concorrências, igual eu disse agora há pouco, né? E a cada ano que passa a concorrência aumenta mais, as margens diminuem mais, sabe? A sorte é que nós temos uma boa equipe, nós temos hoje, se eu não me engano, 52 colaboradores. É bastante gente, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, não só comigo, com meus filhos, Pedro e Matheus já estão casados, já têm filhos e tal, mas eu tenho uma corresponsabilidade com também meus colaboradores, que também a maioria são casados, que têm família para sustentar. Olha, o nosso negócio tem que dar certo, porque senão vai dar ruim para mim e para mais uma turma. Claro, então, é uma responsabilidade. E a responsabilidade grande que a gente carrega. Isso aí tem um preço, tem um custo, né? Tira o sono da gente, tira a paz da gente, é a responsabilidade. Mas
A gente tem lá reuniões, a gente sempre está buscando aí no mercado boas parcerias, né, de boas marcas, de bons fornecedores, né, que, como eu disse, o caso da Rede 10 nos auxilia muito, nos dá um suporte impressionante. Hoje a Mãos à Obra não estaria talvez 50% do que está hoje, se não fosse a parceria lá com a Rede 10, que é fundação da Mãos à Obra também, que foi um dos fundadores, eu disse agora há pouco, que nos ensinou e nos ensina muito, nos dá muito suporte. Comprar mercadorias boas, de melhor qualidade, com preços mais acessíveis, né? Para ter um preço na ponta de igual para melhor que a concorrência. Nós temos hoje mais 300 modelos em estoque, entre pisos, porcelanatos, pastilhas, sabe? Peças decorativas. Você investiu muito no mix. Isso. A internet também te afeta? Muito. E É um dos grandes desafios nossos, inclusive nós já estamos olhando, porque daqui no máximo 1 ano e meio, 2 anos, a gente já entrar nesse mercado, porque veio para ficar, não volta mais. Tá? Aí eu tenho o mercado do e-commerce hoje, né? Essas lojas online, o custo operacional é muito menor, né? E com entrega dentro de 24 horas, 48 horas e conforme for a mercadoria. Isso está sendo um desafio para nós. Nós estamos em processo de organização da empresa, organização física, organização de sistema, de software, para poder a gente já entrar nesse mercado, porque é um mercado totalmente diferente do que nós temos. Então, a própria Rede 10, nós já temos programa, já está nos ensinando como, tem alguns lojistas que já estão trabalhando nesse mercado, sabe, da Rede 10, tem o Flávio, que é o presidente da rede, que é aqui em Betim, tem a Construbet, que também já vende lá pelo site dele, tudo. Já estamos no caminho já dessa, mas só que é um caminho que eu acredito que daqui uns 2 anos a gente já deve colocar em prática. Vai estar amadurecendo. Ô Márcio, eu estou aqui conversando com você é um empresário bem-sucedido, com empresa aí há mais de 30 anos, né, com CNPJ aberto, gerando empregos. E qual é a sua formação? Como que você aprendeu a gerir uma empresa, a gerar renda, riqueza, oportunidade para as pessoas, enfim, saber o quanto é importante um software, um sistema, um controle, né? Porque eu fico imaginando a quantidade de itens que você deve ter lá algo em torno de 5 mil itens, sei lá, né? Se for pegar em torno de um parafuso até a areia. 9 mil itens, pois é, bem próximo de um supermercado, que normalmente tem 13, 15 mil itens. Então, quer dizer, é um supermercado das construções. Qual que é a sua formação e como é que você aprendeu isso? Olha, a minha formação até a 8ª série de ginásio, eu nem sei como que se chama hoje isso na escola. Se é ensino, primeiro ensino, segundo ensino, como que chama? O pessoal chama de ensino fundamental, então, né? Isso aí, acho que é fundamental, né? Então, veja bem, eu saí da escola com 18 anos, eu tinha uma coisa comigo, eu nunca gostei de estudar, mas sempre gostei de trabalhar. Aí eu pensava comigo, eu vou trabalhar para manter os meus estudos. Eu vou estudar para quê? Para qual profissão? Eu tinha na minha cabeça ser um torneiro mecânico ou um médico. Imagina eu com essa loucura ser médico. Eu tenho um grande médico. Na verdade, você teria um hospital. Apesar que eu tenho um filho mais novo, formou ano passado em medicina. Mas você seguramente seria o dono do hospital. Eu parei de estudar e fui trabalhar. Ainda na mobiliadora Líder, e eu montei uma marcenaria para mim, trabalhando de dia e de noite. A marcenaria eu vendi e vim para cá, sócio com meu tio. Mas eu vejo que tudo é dom de Deus. E Deus faz tudo no tempo e na hora certa. E Deus pôs um anjo na minha vida que chama Adriana, minha esposa. Bacana. Ela já trabalhava lá na loja do tio Antônio, lá em Carmo Cajuru, na parte de tirar nota fiscal, atendente de balcão e tal, etc. E nisso ela veio para cá para fazer a parte de escrita, a parte de venda. E eu fui aprendendo com ela, apesar que eu já conhecia alguma coisa, material de construção. Então, depois de Deus, ela é meu braço direito, meu apoio, meu suporte, a minha esposa, né? Então, a mãe dos nossos filhos. Então, isso aí é, para mim, depois de Deus, e a equipe que eu tenho também, que me dá um bom suporte. Acho que Deus tinha esse propósito para mim e eu sou muito feliz com todas as dificuldades que a gente gera até hoje, né? Que nós estamos hoje... Você hoje ser um empreendedor no Brasil é um desafio. Quase uma loucura, mas... Um país que tem tudo para te oferecer de bom para que você caminhe para abrir mais empresas, não, ele só te retrai. Hoje, a mente de 99%, talvez 90%, 99% aí do empreendedor no Brasil tem isso dentro de si. Talvez nem fale num podcast desse, mas eu falo, porque é revoltante. Um país que tem que dar a mão
entendeu? É um governo municipal, estadual, federal, tem que dar a mão no empreendedor, no empregador, porque se esses poderes sobrevivem através da engrenagem que nós criamos, que é a geração de emprego, a geração de renda. É. E parece que muitos políticos no nosso Brasil ainda tá cego, não enxergou isso ainda não. Às vezes o empresário ele é punido, né? Ô Marcinho, o que, que é pior? Vou te pedir para falar o que, que você acha que é o mais difícil hoje. É a carga tributária? É a mão de obra? É essa desorganização de uma forma geral que tem? É a burocracia? O que, que é pior para o empresário hoje? Porque nós temos aqui vários jovens que nos assistem, e inclusive seu nome foi um dos mais pedidos aqui, eu acredito que pela curiosidade. O que, que você acha que é o mais difícil? Pessoas, tributário, a concorrência desleal? O que, que você acha que é o mais difícil para o empresário? Veja bem, há uns anos atrás, era mais fácil se gerir um negócio. Você gerir um negócio, certo? Hoje nós vivemos num país que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Tá? Que não tinha necessidade de ter a carga tributária que tem, não. Uhum. Mas para poder manter essa máquina administrativa inchada do Brasil, tem que ter esse acúmulo de imposto mesmo. Tanto é que me parece que aprovaram mais um aumento de imposto do IOF aí, absurdamente, né? Uhum. Agora, você trabalhar com material humano hoje é outro desafio. Por quê? As redes sociais hoje ajudam muito, mas também atrapalham ao mesmo tempo, certo? Então, nós temos que ter uma preocupação muito grande na formação dos nossos filhos, dessas crianças que estão vindo por aí. Porque eu comecei a trabalhar com 9, 10 anos, cara. Nem por isso eu tô morto. Agora, hoje, até com 16 anos, nós temos lá esse programa lá na nossa loja, 16 anos, jovem aprendiz, é bacana, eu acho legal, isso aí tem que ter. Mas criança, um jovem, adolescente, ele pode ficar com o celular na mão, computador na mão, aí às vezes nem sempre vendo coisas sadias, tá? Vendo merda, coisa errada, né? E em vez que poderia produzindo. Aí você vê uma legislação, alguns dos nossos políticos aí, não sei se eu vou dizer se a palavra certa é essa, que se tira de uma escola, tá? Desde do prézinho, do infantil lá, um ensino religioso e um ensino de educação moral e cívica. Uhum. E colocar ideologia de gêneros. E o que vai dar essas crianças quando subir? Em vez de colocar com outras matérias para poder formar o ser humano. E hoje nós estamos tendo essa dificuldade no mercado. Muitos jovens hoje não estão preocupados em trabalhar. Você entendeu? É outra geração. Seguro-desemprego, esses Também, programas assistencialistas são complicados? Certo? Essa coiseira de auxílio que o governo federal está arrumando aí, eu não pactuo com isso. Certo? Nós temos que dar condição para o brasileiro trabalhar e ganhar o seu salário com o seu próprio suor. Entendeu? O trabalho dignifica o homem. Não é dando cesta básica o ano inteiro, não. É dar condição para o empresário, para o empregador, pagar um salário melhor para o funcionário, para ter melhor qualidade de vida. Isso gera renda, mas não entra na cabeça dos nossos políticos. Nós não somos um país de terceiro mundo, eu vejo como um país de quarto mundo, com a maior riqueza natural do planeta. É por isso que eu falo que aqui no Brasil não dá certo. Por quê? Nós temos excelentes administradores no Brasil, em todos os segmentos. Por que não coloca as pessoas certas nos lugares certos? Ô Márcio, deixa eu formular a pergunta aqui, já que a gente entrou nessa seara, que eu acho que é importante, o empresário tem que se posicionar mesmo. Você acha que, não só relacionado ao município, mas no país de uma forma geral, você acha que falta um pouco dos empresários, os grandes empresários, a gente vê aí empresários de multilojas e tal, de repente assumirem esse papel de político? Porque o que a gente percebe? Que o empresário ele quer distância disso, né? Embora ele tenha talvez uma capacidade muito grande. Você acha que falta um pouco de empresários dentro da política, de fato, para criar processo, esse tipo de coisa? Com certeza falta. E muitos empresários de grande sucesso, excelentes administradores, que às vezes não vieram do nada e hoje são milionários, com fruto do trabalho justo, honesto, eles não entram porque a máquina que funciona no Brasil é uma coisa assim, absurda. Aí a pessoa desanima, certo? A pessoa desanima, não tem como. É tão fácil resolver o problema do Brasil e ao mesmo tempo é tão difícil. Eu disse agora há pouco, para que 30 e tantos partidos políticos no Brasil, cara? Nós elegemos
presidentes, governadores, ministros, senadores, deputados federais, deputados estaduais, o partido fica brigando um com o outro e vê pouca produtividade. Você vê uma Câmara de Deputado Federal, uma Câmara de Senado, entra lá o presidente e os deputados, os senadores entram com projeto, eles não pautam para poder fazer a coisa caminhar. É uma frustração para a gente. Então você vê, nós estamos pagando um absurdo essa máquina administrativa para dar pouco resultado. E o pouco resultado que está dando aqui é negativo, sem que poderia dar positivo. Então, chama-se administração, que gente honesta no Brasil tem, gente competente no Brasil tem em todos os segmentos. Está faltando a gente achar o caminho certo para pôr a coisa para caminhar. Por que em outros países dá certo? Nós temos o Japão aí, que é um arquipélago de ilha, estou falando um exemplo aqui, tá? Isso é o meu entendimento, eu sou analfabeto, posso estar errado. Que já foi destruído praticamente 2 vezes e hoje é uma potência mundial, exporta tecnologia. Eles aprenderam com os erros, né? Aprenderam com os erros. Evoluíram bastante. O Brasil bastante. tem 520 anos que foi descoberto. Entre aspas, foi descoberto. Já existia vida humana aqui, já existia índio, né? Quer dizer, então já começa errado por aí. E a gente vê as empresas multinacionais comprando as nossas riquezas aqui e a cada dia que passa a gente ser mais escravo. A nossa moeda cada dia passa a ser mais desvalorizada. A gente tem menos competitividade. Então, é uma série de erros em todos os segmentos de administração no Brasil que veta tudo isso. Agora, excelentes pessoas de administrador que nós temos em todos os segmentos que no Brasil tem, empresários e tal, mas não anima a entrar. Não anima a entrar, que está vendo que a coisa está difícil. Democracia em países de terceiro mundo é bagunça. Eu vejo dessa forma. Entendi. Ô Márcio, você tá lá com 50 pessoas hoje e a gente percebe que você contrata... tem vários perfis lá. Tem gente jovem, tem gente mais velho, tem homem, tem mulher, e acho que você quebrou, você e mais alguns empresários quebraram o tabu, né? Você tem lá, durante muitos anos, a área da construção civil e venda era uma área absolutamente masculina, e aí a gente chega na sua loja, tem mulheres, você contrata gente perto ali, né? A gente percebe que tem muita gente do entorno ali. Isso é uma política? Isso é uma forma de você valorizar também homens, mulheres, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas? A gente pode dizer que o grupo Mãos à Obra, a empresa Mãos à Obra, ela é uma empresa inclusiva? Ela inclui todo mundo que for bom de serviço, quiser trabalhar? Com certeza. E com certeza. Eu não tenho... Se chegar uma pessoa de 60 anos lá hoje me pedir um serviço, se eu ver que ele é capacitado, eu vou achar um espaço para lá. Existe essa possibilidade. Inclusive, é uma tendência do mercado, né? Pelo que eu tenho conversado com alguns colegas, as pessoas aí já depois dos 40 e tal, já estão voltando de novo para o mercado de trabalho. Justamente para essa ausência da juventude, tá? Que é um dos problemas. E a pessoa mais experiente, mais responsável, nós estamos vendo aí uma mexida aí uma virada de mercado assustadora quanto à questão de comprometimento dessa turma mais nova que está chegando, essa safra mais nova que está chegando aí. Eu não sei se a maturidade deles, né, tá chegando mais tarde do que a da gente. Eu cheguei com 15 anos, já estava com responsabilidade nas costas, como se fosse um chefe de família. Quer dizer, mas cada um tem seu caso. Então, é uma tendência do mercado. Mulheres. Quando nós viemos para Itaúna, realmente um ramo material de construção, era só homens. A mulher tem um olho clínico para vender acabamento. Ela tem mais bom gosto, ela tem mais tato. Que bacana ouvir isso. Aí você sai, a sua esposa sai da sua casa, você está no trabalho, ela fala assim, olha, eu te ligo, eu te aviso, eu vou numa loja de material de construção para comprar um acabamento, a torneira e tal. Há 20 anos atrás, ela chega lá, só tem homem e tal, ela vai ficar um pouco receosa. Interessante, correto? Aconteceu esse fenômeno nos postos de gasolina. Aí, ó, daí, a gente foi percebendo isso, vamos começar a contratar. E, coincidentemente, a resposta... Na área de vendas, nós temos bons vendedores homens lá, mas na área de vendas elas são mais delicadas, mais atenciosas. Aí chega uma esposa da pessoa, uma cliente sozinha, chega a comprar do marido e tal. Parece que as mulheres conversam assim por telepatia, só de olhar nos olhos, né? Aí o clima cai mais rápido e tal, e elas se entrosam e a coisa acontece. Elas são mais perceptíveis, sabe? Então, é um resultado positivo. Mudou muito o material de construção de 20, 30 anos para cá, Márcio? Mudou muito, assim. Antigamente era mais simples, e hoje a gente tem coisas acessíveis, né? E até muito luxuosas, enfim.
A área da construção civil também evoluiu muito certeza, em termos de com materiais? certeza. 15 anos para cá, veja bem, na época do governo Dilma, Uhum. praticamente eram poucas empresas lá no sul do país que fabricavam porcelanato. Então a gente tinha uma gama de importação grande da Índia, da China, de porcelanato. Da Espanha, alguma coisa. E nisso, porra, por que não fabricar aqui para gerar renda, gerar emprego, né? Menos impostos, Com o passar menos dos anos, taxas. eles foram colocando. Hoje, praticamente, assim, pelo menos na nossa área, nas lojas da Rede 10 lá, nós importamos muito pouco. Porcelanato, é tudo fabricado aqui. E é um produto bom, né? É, excelente. Não perde nada para o exterior, não. Excelente. Hoje, o maior polo fabricante de porcelanatos e cerâmicas do Brasil é o interior de São Paulo. Rio Claro, Santa Gertrudes, Santa Gertrudes. Piracicaba, entendeu? Cordeirópolis. Então, a gente vai lá todo ano nas indústrias. A indústria lá com um galpão de 100 mil metros quadrados, cara. A Você potência. entra lá dentro de carro. Então, quer dizer, bacana, maravilhoso isso. Quer dizer, tá gerando renda. Por que São Paulo é o primeiro mundo do Brasil? É estado diferenciado. Mas porque investe também. Então, hoje, nós temos, assim, uma gama de produtos infinita, principalmente no ramo cerâmico, de porcelanato e cerâmico. Hoje tem, a maioria das empresas, das maiores parceiras nossas, tem 400, 500 modelos cada um. E todo ano aquele monte de modelo lançando e tal. Então hoje o mercado do material de construção tem muita novidade, cada ano. Por isso que a gente vai na feira lá em São Paulo, que é a maior feira de acabamento, de material de construção de acabamento da América Latina, que é a Revestir lá em São Paulo, sabe? Num pavilhão lá da Prefeitura de São Paulo. E para a gente buscar esses conhecimentos, essas novidades e trazer para o mercado aqui para a gente, sabe? Hoje, há 20 anos atrás, o ramo material de construção era muito limitado. Mas com a tendência da tecnologia, dos maquinários e tal, aí a coisa explodiu. Não só pensando, né, na sua loja, no seu negócio, até para ser parceiro, né, com os demais donos aqui. O sujeito consegue construir uma casa em Itaúna hoje sem precisar buscar nada fora? Com certeza. Hoje Itaúna consegue entregar para ele da areia à torneira sem nenhuma preocupação e competitivo? Competitivo, é isso aí. Hoje Itaúna, ela tem qualquer tipo de produto que tiver no mercado, tá? Se a gente não estiver dentro das nossas lojas de pronta entrega, a gente já providencia a compra de imediato, falando a data prevista para chegar. Impressionante. E com preço competitivo. Uhum. Né? Hoje você entra aqui no computador, aqui no telefone, você pesquisa estoque, preço e tal, já fica em tanto, vai chegar a tal época, divido para você tantas vezes. Inclusive, Itaúna hoje já é praticamente uma referência na região e com maior facilidade, tem muitas lojas boas aqui em Itaúna, concorrentes nossas, pessoas sérias, que atende muito bem o público A, B e C, com maior facilidade, tá? Da ferragem, do básico, da fundação ao acabamento. Então, excelentes profissionais na área da construção, da arquitetura. Da arquitetura. Tá? Sim, impressionado com a área. Nos designs de interior, nós temos aí um bom relacionamento com arquitetos, sabe? Levamos eles para a feira todo ano, lá na Revestir. A Rede 10, nós levamos 80 profissionais, fica no hotel que a gente fica lá, para andar na Revestir um dia, 2 dias, tudo por nossa conta, para ver as novidades, trazer para cá, conhecer e tudo, né? Isso é importante, esse relacionamento. Então... Excelente, excelente. Ô Márcio, e me conta uma outra coisa importante aqui. Das histórias que você viu, porque muita gente que passou por ali, né? Muita gente, você se tornou uma pessoa muito conhecida, né? A maioria dos empresários, à medida em que eles vão ficando grandes, e a gente entende perfeitamente, eles vão se afastando, né? Que é natural, o empresário vai ficando maior, ele vai ficando menos acessível, e não tem nada de errado nisso. Você não quis fazer esse caminho. Você é o mesmo Márcio de 30 anos atrás, quando você em algum momento acompanhava até as entregas, né? Em vários bairros e assim por diante, levava e tudo. Por que você optou por continuar acessível para todo mundo? Veja bem, primeiro ponto, da natureza da gente. Eu tenho amigos lá na Rede 10, Toninho da Sampa, lá de Minas, e vários outros aí, Jonas, Flávio, que cada um tem a sua empresa na cidade. Eles administram a empresa deles dentro da sala deles. Uhum. Certo? Sim. Eles não faltam uma reunião da Rede 10, uma por mês, eu também não falto. Ontem a gente estava na reunião lá.
Só que ontem acabou, foi para almoçar, eu não almocei, já vim direto para cá. Por quê? Eu estava com um quadro lá na logística a menos de funcionário. Eu fui lá para ajudar o Rogério, eu estava lá fora. Ajudando o Rogério. Então, quer dizer, eu vou para minha sala de manhã, eu entro dentro da minha loja por volta de 5h30, 5h35 da manhã. Desço lá da escada, dentro do escritório, saio da escada interna, faço minhas orações, 7 horas, levanto as portas e começo o dia. Eu gosto do corpo a corpo. Eu estando ali no balcão, eu estou olhando logística, eu estou olhando compra, eu estou olhando o que pode fazer, o que não pode. Tá? Então, não é que eu seguro muita coisa em volta de mim, mas eu aprendi a administrar assim. Eu delego muita coisa? Delego. Porém, eu me sinto bem estar no meio de todos, porque aí fica mais fácil para me gerir o processo diário. E você gosta, né, desse contato corpo a corpo? Gosto, isso me faz bem. Você não perdeu a paciência? Porque Marcinho, Todo vê dia. com o Marcinho. Todo dia eu estresso, todo dia. Não minto não, todo dia eu estresso. Eu sou um cara muito estressado. Eu imagino, Mas me né? considero um cara justo e um cara de coração humano. E nada para gravar a pessoa, não. Eu não estou fazendo mais que o meu dever e obrigação. A gente tem que ser humilde, tentar ser humilde, tem que ser justo, tem que ser humano, tem que ser caridoso. A gente tem que buscar, cada dia da vida da gente, ser canal de graça entre Deus e os nossos irmãos, especialmente os mais necessitados. Né? Então eu vivo com isso aí diariamente para que isso me ajuda eu me manter na situação que eu estou. Ô, mas quem constrói mais, o pobre ou o rico? Olha, o pobre. Eu imaginei. Pobre. Que é a maioria, né? Hoje, infelizmente. Pobre constrói muito, né, Márcio? E ele vai naquele pingadinho e tal. Então, eu ia te perguntar eu acho disso. gostoso isso, porque a gente chega lá no balcão, quando a gente tá lá, o pessoal tá acabando a obra e tal. Porra, você dividiu pra mim, você fez isso aqui, isso é gratificante. Porque é muito bom a gente trabalhar, ganhar dinheiro, né? Melhorar de vida e tal. Mas é mais gratificante você tá ali com o seu cliente, principalmente aqueles que são muito humildes, são muito honestos, fazem com aquela maior dificuldade. É muito bom a gente poder dar a mão, ele caminhar junto com ele, e no final da jornada, falar assim, olha, valeu. Isso é bom. Isso aí dá força pra gente continuar, sabe? Porque como a gente sabe que é difícil pra gente, nós sabemos também que é difícil pro próximo. E com isso, acho que aos olhos de Deus nada passa e Deus continua abençoando a gente, sabe? Fazendo jus e falou assim, olha, vamos continuar caminhando junto com ele lá, que ele também está caminhando junto procurando caminhar junto com os próximos lá e eu preciso disso. Senhoras e senhores, recebemos aqui hoje uma história de vida linda, um empresário que não se furta em dar a sua opinião contundente e madura, um homem que fala muito de Deus e que fala muito das pessoas e que, assim como todos nós, almeja por dias melhores. Recebemos aqui hoje Marcinho do Mãos à Obra. Não é Mãos à Obra do Marcinho, não. O Marcinho do Mãos à Obra. Marcinho, queria te agradecer. Te agradecer mesmo, era um nome que a gente queria trazer já há algum tempo aqui. A sua história é exemplo para muita gente. É difícil ser querido. Na classe A, na classe B, na classe C, na classe D, na classe E, na classe F, e você consegue essa unanimidade. Deixa um recado, uma mensagem para o nosso telespectador aqui, nesse podcast Papo Negócio aqui das entidades, né, da Associação Comercial, da CDL, de todas as entidades que compõem aqui. Deixa uma mensagem para o pessoal, para a gente, por favor. Em primeiro lugar, te agradecer pela oportunidade, né? Imagina. Fiquei surpreso, eu não conhecia como funcionava e tal, e é gostoso a gente falar do que passou, do que está no momento, o que a gente almeja para frente, no futuro, né? Obrigado para você e toda a sua equipe aqui, como sempre, um excelente profissional. Deus continue abençoando vocês no trabalho, no lar, na sua vida, né? E dizer ao povo itaunense que há 33 anos eu vim para cá, eu sou muito feliz em estar aqui. Fui muito bem recebido, tenho 2 filhos que já nasceu aqui, eu tenho funcionários meus que é padrinho de batismo de filho meu, sou padrinho de batismo também de filho de alguns funcionários, então, quer dizer, viram uma família. Sou muito bem recebido até hoje pelo povo itaunense, sou muito feliz por estar aqui, por contribuir para o público de Itaúna e espero completar meus dias por aqui também. Já sou itaunense, nato, graças a Deus. E peço a Deus continue dando sucesso para a nossa terra aqui, né? Que esse povo itaunense merece, para a gente, Deus continue acampando os anjos santos em todos os comércios, em todas as empresas, em todas as indústrias, que a gente possa viver dias melhores e mais justos.
Não só aqui em Itaúna, mas no nosso Brasil inteiro, que o povo brasileiro é povo de Deus, não merece coisa errada, não. E dificuldade no Brasil, desde quando eu entendo por gente e crise, a gente vive. O que a gente pode fazer? Continuar fazendo da nossa parte, né? Com justiça, com fé em Deus, sabe? Porque a parte de Deus está pronta, cara. E tudo acontece tudo no tempo e na hora. E nós não podemos se deixar abalar por questões políticas, por questões do mundo, dessas coisas que estão acontecendo aqui, não. Vamos fazer da nossa parte. Se cada um brasileiro fizer da sua parte, fizer bem feito, com justiça, nós vamos mudar esse país. Excelente. E nós é que agradecemos, Márcio, esse presente que foi você ter vindo para Itaúna. Você trouxe empreendedorismo, prosperidade e principalmente disciplina profissional. Obrigado, pessoal. Estaremos de volta em breve com mais um entrevistado vencedor e motivador aqui para nós no nosso Papo Negócio, né? Até a próxima e fiquem com Deus.